Aí, pessoal, ok? Então, entre as palavras que eu estava falando hoje, eu coloquei em campo de complementações ligado ao corpo e à subjetividade, o corpo e a questão do controle motor, foi as questões metódicas em etapas. O que é avaliação? É uma pergunta. Quais as funções da avaliação ligado ao controle motor? Porque é um barril de água fria, né? Qual é a diferença entre testar, medir e avaliar? Testar, medir e avaliar. Quais os princípios básicos da avaliação? São perguntas que eu já respondi, que vocês cabem a responder conforme o entendimento e o campo do tempo eventual que você tem. Então, qual a diferença entre testar, medir e avaliar? Quais os princípios básicos da avaliação? Outra pergunta. Quais as etapas da avaliação? Qual a classificação de Bloom, dos diferentes Bloom, campo da taxonomia, de diferentes níveis ou categorias de habilidades cognitivas? Ok? Então, vem destacar o que é prova objetiva. O que é prova subjetiva? Quais as vantagens e limitações das provas objetivas e das provas subjetivas? Atravessamos esse mundo das ideias e o mundo das coisas e formas. Quais os principais tipos de provas objetivas? Quais os principais tipos de provas subjetivas? Qual o objetivo das medidas de desenvolvimento geral? Quais os tipos de medidas de rendimento escolar? Qual o objetivo de entrevistas de avaliação? Como deve agir o professor na entrevista com os pais das crianças? Outra pergunta. Na observação direta do comportamento do aluno, o que o professor deve observar? Está nessa linha de medidas, testes e avaliação. Observação é um processo avaliativo, que é observação, modificação e repetição. Vontade, representatividade e outros departamentos que venham salientar os campos fenomenais, que é o modo de avaliação. É os modos metódicos. Então, são respostas, né, que nos colocam a fatores importantes. Outras. Que tipo de avaliação predomina em nossas escolas do primeiro grau? Quais as principais limitações para se avaliar adequadamente os resultados do ensino em nossas escolas? Quais as técnicas e instrumentos de avaliação mais viáveis a serem utilizados em nossas escolas de primeiro grau? Pesquisa e comunicação é uma pergunta, ou comunicação e pesquisa? Divididos em grupos, os alunos podem entrevistar um ao outro, as pessoas entrevistando em divisões em grupos, em etnias, em bairros, em municípios? São perguntas. Como posso avaliar uma pessoa que muitas vezes já foi meu aluno e também já foi meu professor? Que tipo de entrevista, documentário eu posso ver para ter um tipo de opinião e avaliação que é importante? É a pergunta. Por que é importante ligar às pesquisas? Quais os princípios problemáticos escolares dos seus alunos? Outros fatos importantes que venham destacar. Quais os principais problemas, né, que venha ter essa maneira extra classe dos seus alunos, ligado ao quê? Não só o fator em sala de aula, nas suas atividades. Extra classe ligado ao quê? Campos que você possa fazer atividades fora da própria instituição, ou fora de uma creche, uma agência, que venha deslocar fatores importantes que venham notificar a nossa vida e os campos oficiais. Como você é avaliado em sua escola? Ok? Então, como você se sente a ser avaliado? Se sente a ser avaliado e ter essa avaliação? Você julga a avaliação? É importante? Por que a avaliação? Quais as principais dificuldades que você sente com relação aos estudos? Os resultados de entrevistas ligadas às pesquisas apresentadas em classes, em telas digitais, discussões, lives. Qual foram os interesses de compartilhar? Quais foram as maneiras, as respostas ligadas ao que você estava falando, ligadas às temáticas?
centrais ligadas aos próprios dados e respostas, dados coletados. Qual o tipo de desenvolvimento de habilidades que você percebeu nos aplicativos, dispositivos ou nos campos de anexo ligados a outras universidades? Que dissertação, que tema ficou mais, ou seja, mais pontificado? Como gostaria de ser avaliado entre maneiras dependentes e independentes que seja? Então são fatores que vêm a destacar a leitura sobre as avaliações. A avaliação é uma problemática ou a avaliação é uma solução? A avaliação ela é uma observação ou a avaliação é uma modificação? Se a avaliação é uma modificação e uma observação, ela também é uma repetição. E se ela é uma repetição, ela também é constante. Ela é um ser ou um ter. Ou seja, isso declara parâmetros importantes ligados à avaliação, ligados aos campos precoces, ligados à iniciação esportiva. Então, nos coloca fatores importantes. O que é a avaliação? Então, a avaliação está ligada à somatologia entre medidas e testes. Aonde eu testo, eu vou avaliar. Aonde eu vou medir, eu vou avaliar. Essa idiometria entre esses idiomas de avaliação. Então, a própria educação física tem seus idiomas que relacionam avaliações em testes de provas objetivas, entre provas subjetivas e as provas subjetivas. O que você possa ver e enxergar aos seus olhos e no antes, o que eu estou pensando, entre trilhões, né, ou milhões de sinapses, né, sinapses ligado às questões do corpo, ou seja, várias pessoas pensando e eu pensando também. Será que eu posso pensar tudo que as pessoas estão pensando agora? Será que eu tenho essa carga acentuada, carga? É lógico que tem pessoas que têm dons, têm talentos. Isso é um desenvolvimento de habilidade? Se você tem um dom, um talento, você tem que saber administrar, ok? E essa administração se coloca fatos importantes, como as etapas de avaliações, observações diretas ou indiretas. São meios de canais de pesquisas que venham relacionar fatores internos e externos. Ou seja, entre princípios de força, tipos de provas objetivas que venham a concretizar. Eu vou falar a maneira como vai ser a prova. Aí eu vou objetivar ela, vou fazer o tipo de palavras que eu posso concretizar esses meios operantes ligados à metafísica. Então, o que relaciona a avaliação? Eu vou olhar, eu posso pensar aqui agora, olho para cima e penso, a palavra positivo é negativo e negativo é positivo. É uma avaliação, porque eu não posso olhar para as paredes, para os campos assimétricos, as laterais, e começar a dialogar, olhando o campo da ecologia, Maria Montessori, porque não posso, porque é muito enquadrado, o arcaico, ou seja, quadrado. Nos coloca maneiras ligadas às objetivações e o campo subjetivo de autoavaliação, ligado à superação, à abordagem crítico-superadora, e também que alguns colocam que a crítico-superadora ela tem a diferença ligada às que buscam a cultura popular. A crítico-superadora é separada, ela é mais específica, relacionada ao objetivo e à realidade histórica, para você ter uma superação. Ok? Então, entre esses fatos, eu coloco aqui esse livro aqui, muito bom, fala sobre o Google também e as questões da liberdade de expressão e as novas mídias. É uma ONG que tem os anexos que você possa ver ali. Agora, questão de fake, desde a época de Durkheim, né? Desde fatores ligados à linguagem corporal ao seu desenvolvimento. Então, há escolas, há escolarizações. Ou seja, que tipo de avaliação que é a melhor? A de Vygotsky, Vygotsky, né, construtivista, o Vygotsky, os Vygotskianos, tem que ter vigor no aspecto proximal, tem que ter vigor na teoria potencialista, tem que ter vigor na teoria realista. Essas fases que vêm relacionar uma teoria em destaque e a concepção de mundo. Ok? Objetiva ou subjetiva? Prova objetiva. Prova subjetiva, Aí eu falei para uma senhora uma vez, numa faculdade, uma menina, conheci ela, uma senhora já, né? Tem prova subjetiva, é muito complexo prova subjetiva. Ok?